Boa tarde, você que está em casa. Seja bem-vindo à família IB Metrô. Hoje nós estamos aí no dia 10 de janeiro de 2021 para mais uma celebração aqui. E como é que tem sido aí o planejamento do seu ano? Ainda mais em um ano aí de algumas incertezas, né? Eu confesso que eu sou uma daquelas pessoas que gosta de fazer aquela listinha dos sonhos, de começar o ano sonhando coisas novas. Lembrando que segunda-feira foi meu aniversário, dá tempo de mandar o presente ainda. Dá tempo ainda, se quiserem, um sedeczinho. Mas lembrando que mesmo quando a gente faz a lista dos sonhos, nós sabemos que a palavra final sempre vem do nosso Senhor. E aí que está a grande questão, que no início às vezes é um pouco difícil a gente aceitar isso, né? Mas quando nós vamos alinhando cada vez mais a visão do nosso Deus com a nossa visão, dá aquele match. Parece que a coisa flui, parece que a coisa vai, conversa, né? Então, que essa seja a nossa oração para esse momento que nós vamos aqui cultuar ao nosso Deus, que a vontade do Senhor seja colocada, seja gravada do nosso coração. E antes de nós começarmos a cantar, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí em casa, em Efésios 1, de 9 a 10. Vamos ler assim em voz alta. E nos revelou o ministério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Feche os seus olhos nesse momento, esteja aqui em espírito conosco. Senhor, nós agradecemos por estarmos iniciando um novo ano debaixo da sua autoridade. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a nós termos os mesmos propósitos que o Senhor, de fazer convergir em Cristo absolutamente todas as coisas. Nós cremos na palavra viva que inicia o culto a Ti. E sabemos que o convite para adorar parte de Ti, Senhor. Então nós estamos aqui apenas para responder a esse convite, invocando o Teu nome, invocando a Tua presença em nosso meio. Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos fazer da nossa oração essa música que nós vamos cantar agora, além de invocar o nosso Deus, né? Nós dizermos que o Teu reino venha sobre nós. Amém? Da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. E peça que o Teu reino venha sobre nós. Queremos Tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é quem tem sede todo dia, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o Teu reino venha sobre nós. Queremos Tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus,
nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Que te adora, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só existe um Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. É o clamor da igreja que adora. Esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, esse Deus cujo reino nós clamamos e nós queremos, é o Deus soberano, é o Senhor da história. E como a Andressa disse tão bem no início dessa celebração, nós oramos nessa hora e convidamos você a orar essa canção do nosso querido amigo Asaf Borba, dizendo: o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor tem os teus caminhos, o Senhor tem teus próprios planos, mas eu venho a cada dia entregar a minha vida nas tuas mãos e sei que o Senhor é fiel. Vamos cantar juntos essa oração tão linda. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia,
venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel, fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Declara aí na sua casa: para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, oh Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Pela última vez, declare isso. Para fazer infinitamente mais. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. É nisso que nós cremos, Pai. Na sua palavra soberana, na sua soberania sobre as nossas vidas. Aleluia. Senhor, obrigada. Nesse momento nós queremos entrar mais profundo contigo, Aleluia. Pai. Nós queremos conhecer mais a Ti. Peça a Ele, você que está aí na sua casa, para que o seu relacionamento aumente a cada dia com o Pai que está no céu, que te vê. Queremos estar agora no secreto, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, tudo é teu. Em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Segure nas mãos. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Oh Senhor, queremos ver tua natureza, queremos conhecer mais de ti, Senhor. Mais de ti. Leva-nos, Senhor, mais fundo, nós possamos conhecer o que existe em teu coração. Amém.
Pai, eu amo a tua presença. Sempre, sempre. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos ver, Senhor. Queremos ver Aqui, tua glória aqui. na minha vida. Obrigado, Senhor. Glórias a ti. Obrigado, Senhor. Agradeça ao Pai mais uma vez por esse momento. Obrigado, Senhor. Momento precioso de nós entoarmos Obrigado. juntos o teu nome. Amém? Aleluia. E vamos para aquele momento da IB Metrozinho, que tá de férias, todo mundo aí junto. Vamos que vamos. As aventuras da Kika e do Rafa nessas férias com a criançada. Isso aí. Não, mas não pode ser assim. O Renato tem compromisso, gente. Não. Ah, não sei, né? Pô, tem que ser. Tchau. Nossa, que legal, não sabia que isso realmente acontecia. Ai, Olha, Rafa, pô, você não olha pra onde anda, não? Kika, mas olha esse documentário sobre a Bíblia, muito bom. Não tenho tempo de ver documentário nenhum. Eu preciso resolver as coisas aqui da igreja. Pera aí um pouquinho. Mas Kika, eu queria tanto que você visse esse documentário. Ô, Rafa. É justamente sobre o meu devocional. Hã? Não, peraí, eu não tenho tempo pra ver devocional, não. Olha o quanto de coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que tirar foto, eu tenho que ver agenda, eu tenho que fazer TikTok. Não dá pra fazer tudo. E ainda ter devocional? Não, eu não posso, eu não tenho tempo pra isso. Você falando assim até parece que não tem tempo pra Deus. Não, Rafa, olha só. Vamos combinar uma coisa? Eu tenho tempo pra Deus. O que eu tô fazendo é pra igreja, logo é pra Deus. Pronto, simples assim. Não acha que Deus fique feliz que você tenha tempo pra ler a Bíblia, orar? Ai, Rafa. Olha, vamos combinar uma coisa? Enquanto eu tiver com essas responsabilidades na igreja,
Não dá para fazer devocional. Não dá para ficar vendo nada que você quer que eu veja. Simplesmente não dá. Tá bom, Kika. Acho que agora eu vou te chamar de Marta. Não, eu sou Kika, não sou Marta. Ou seria aquela Marta, amiga de Jesus? Lá. Essa Marta, Kika. Aquela que ficou super atarefada com as coisas de casa quando Jesus foi lá visitar ela? Isso. Ai, Rafa. Tá bom. Mas olha só. Eu me lembro da história de Marta, que Marta preparou tudo para receber Jesus. Ela deve ter feito comida, ela deve ter lavado o chão, né? Deve ter ciceronado todas as visitas da casa daquele dia. Ai, lavou a louça. Tudo isso que ela deve ter feito, né? Mas ela tinha que estar aprendendo com Jesus, ouvindo o que ele tem a falar sobre Deus. Não é só fazer tudo para ele. Não, às vezes você tem que ouvir um pouco sobre o que diz na Bíblia, ouvir um pouco o que ele fala. Ai, quem dera ouvir o que ele falasse. Ai, Rafa, olha, eu acho que você tem razão, sabia? Nesse corre-corre, às vezes a gente realmente não tem tempo para ficar com Deus, né? Tem um tempinho, mas você tem razão. Eu preciso parar tudo, começar o meu dia fazendo a minha devocional, orando, e aí todo dia vai ser bem mais gostoso, você não acha? Agora vamos começar isso com você orando, vamos lá. Tá bom. Criançada, nosso tempo aqui acabou, mas no aplicativo da EB Metrozinho tem muito mais histórias, atividades e muito mais coisas para descobrir. No e-mail ou no telefone aqui embaixo, pede pro papai e mamãe escreverem vocês. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, onde eu e você somos convidados, não por mim, não pela igreja, mas pelo Senhor, a fazer parte do reino de Deus, a disponibilizar não só dos seus recursos financeiros, mas também dos seus recursos financeiros, do seu tempo, da sua generosidade, dos seus dons e talentos. A EB Metrô é uma igreja que não é feita por profissionais. Nós queremos que a cada dia, cada vez mais, né, Andressa, com agora a parte presencial, se Deus quiser, a vacina chegando, melhorando, essa pandemia se estabilizando, a gente quer que mais e mais pessoas participem, coloquem os seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Isso é entender o que é o trabalho na obra do Senhor, o que é fazer discípulos de todas as nações. E também envolve o seu recurso financeiro. Então, o nosso convite é para que você aponte o seu QR Code aí, a sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela, que você faça a doação do valor que Deus colocar no seu coração, seja dízimo, seja oferta. Nós não cremos que tem um valor fechado, nós cremos que Deus é aquele que vai tocar no seu coração. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o rei do nosso coração. Enquanto nós cantamos essa verdade, consagrando mais uma vez as nossas vidas nas mãos do Senhor nesse início de ano, você fique à vontade para celebrar e ofertar ao Senhor nesse momento. Diga ao Pai que Ele é tudo na sua vida. Rei do nosso coração, Rei da nossa alma. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar.
canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Diga isso mais uma vez. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh. Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, Nunca, não me nunca. deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh. Aleluia. Essa é uma declaração de fé ousada, né, Andressa? É verdade. Deus é bom em todo o tempo. Como Amém. diria o Don Moen, God is good all the time, and all the time God is good. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. A gente não sabe como será o nosso ano, mas Deus é bom. Ele é o rei do nosso coração. Se Ele for o rei do nosso coração, Ele sempre será bom nos dias difíceis. Em meio à tempestade, em meio à luta, Ele será bom. Nós começamos essa celebração pedindo: sara essa nação, na primeira canção que nós cantamos. E eu queria que nós tirássemos esse tempo de intercessão hoje para orar pela nossa nação. Nós estamos em dias sombrios. Nós precisamos pedir a Deus que nos abençoe. Governadores precisam da luz do Senhor. Nosso governador precisa da luz do Senhor. Nosso presidente precisa da luz do Senhor. Nós vivemos aí os últimos dias de 2020, com o prefeito do Rio de Janeiro sendo preso, acusado de um esquema enorme de corrupção, de uma longa linhagem de governadores e prefeitos e vereadores acusados, investigados, já condenados por corrupção no Rio de Janeiro. Em todo o Brasil nós vemos políticos dando aumento a si próprios, enquanto a população luta para sobreviver. Os alimentos, a inflação aumentando, os casos de Covid aumentando, final de ano tenso, início de ano tenso, na busca, na espera por essa vacina que virou uma briga política, e nós precisamos tanto da graça do Senhor. Nós precisamos clamar que Deus venha e sare a nossa nação, que Deus venha e sare o nosso povo, e só o Evangelho traz cura completa. Só o Evangelho transforma o triste coração, como diz a canção que nós cantamos aqui algumas vezes na EB Metrô. Ele traz alegria ao triste coração, Ele transforma o caráter de gente corrupta em gente santa. Ele transforma assassinos em pregadores do Evangelho.
Esse é o Deus que nós servimos, nós precisamos que Ele venha curar a nossa nação, que Ele venha sarar a nossa nação. Vamos orar pedindo isso a Ele. Senhor, nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos, nesse tempo tão difícil, que nós estamos economicamente fragilizados, que nós estamos numa crise sanitária e de saúde, numa espera por um remédio, por uma vacina. Primeiramente nós te agradecemos, porque em tempo recorde o Senhor capacitou médicos e cientistas a produzirem essa vacina. Mas nós sabemos que há tantas forças lutando, mas o Teu Evangelho é poderoso, o Teu poder é o maior de todos. E nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, abrevia o sofrimento do Teu povo, abrevia o sofrimento do Brasil. Pai, que haja restauração a partir dos poderes políticos, gente transformada pelo Evangelho, não gente que foi eleita por ser pastor isso, pastor aquilo, pastora, bispo, apóstolo, não. Mas que nós tenhamos pessoas transformadas pelo Teu Evangelho, de dentro para fora. Que nós vejamos, Senhor, uma luta por, como nós cantamos aqui, por justiça. Que o Teu povo seja o primeiro a se levantar com sede da justiça, não pensando no bem próprio somente, mas pensando no bem comum, pensando no outro. Fortalece o Teu povo, cura-nos, Senhor, cura a nossa sociedade, cura os nossos relacionamentos uns com os outros, em casa, no trabalho, na escola, socialmente. Pai, nós queremos a Tua intervenção, nós queremos o Teu reino sobre nós, que nós sejamos testemunhas do Senhor. Essa é a nossa oração nesse domingo, essa é a nossa oração nesse início de ano. Cura, sara-nos, não com uma vacina, mas com Teu Evangelho, que redime o homem todo, para que ele viva para a Tua glória. Essa é a nossa oração nessa tarde, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Estamos aqui para a nossa segunda mensagem da série Somos Amor. Sabedoria e discernimento para dias difíceis, que é a nossa série de janeiro, para a gente calibrar o nosso coração, as nossas expectativas, os nossos planos, claro que diante da soberania de Deus, para esse ano de 2021. Lembrando que nós vamos falar em cima da primeira carta do apóstolo João aos seus discípulos, a chamada 1 João. E essa carta possui 5 capítulos, e janeiro de 2021 tem 5 domingos. Então, a cada domingo nós vamos estudar um desses capítulos da carta de 1 João, com todos os desafios que isso nos traz, porque João, como eu disse na semana passada, ele tem uma forma cíclica de retomar os temas. Então, alguns temas eles vão aparecendo introdutoriamente, em outro capítulo ele é mais trabalhado, às vezes você vai falar, mas eu já ouvi isso. Não é que o pregador é repetitivo, é que o autor repete as ideias para ir desenvolvendo e conectando os temas de formas diferentes. Mas o nosso desafio é ir capítulo a capítulo, expondo cada um desses versículos, as ideias que o apóstolo João traz. A gente também está usando a contribuição fantástica do filósofo e teólogo James K.A. Smith, o James Smith, que escreveu um livro fabuloso. Aliás, fica aqui o nosso incentivo para você adquirir esse livro. Tem ele no formato digital, tem ele no formato físico, publicado no Brasil pelas edições Vida Nova, chamado Você é Aquilo que Ama. Você é Aquilo que Ama. Um livro fabuloso também, que vai te ajudar, tenho certeza, como ajudou a mim, a Andressa, nós fizemos essa leitura ano passado, a calibrar o nosso coração, as expectativas, os nossos hábitos, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, de acordo com aquilo que nós dizemos que amamos. E nós vamos, então, ler 1 João, também trazendo contribuições de James Smith. Eu sempre vou apontar isso aqui para vocês. A grande pergunta que fica e que eu quero que fique durante toda essa série é o que o apóstolo João tem a nos dizer nesse início do século XXI, no início da segunda década do século XXI, ou seja, em 2021.
o que o apóstolo João tem a nos dizer, como ele disse, no final do primeiro século, lá para os seus discípulos, a segunda, terceira geração de cristãos, para os seus filhinhos, como ele escreve, como um pai espiritual, ensinando e falando o que esse pai espiritual, esse apóstolo, um dos mais importantes da história da cristandade, tem a nos ensinar. Né? O que Cristo quer nos ensinar através do apóstolo João no início desse ano. Na semana passada, eu quero fazer aqui um breve resumo, porque eu disse que nós faremos nessas mensagens um diagnóstico de quem nós somos. E esse diagnóstico não está restrito somente nas mensagens da semana passada. Aliás, se você não viu a mensagem da semana passada, volte no nosso canal e assista. Não está restrito a isso. Todas as mensagens vão ter esse tom. Qual é a nossa condição? Como nós estamos? E aí você vai usar, e eu vou tentar te ajudar nisso o máximo possível, com perguntas, com indicações, para você fazer um diagnóstico da sua situação. Eu não vou aqui falar como você está ou deixa de estar. Você vai fazer um diagnóstico a partir daquilo que nós vamos refletir e conversar. Então eu quero fazer um breve resumo do que nós dissemos na semana passada para prosseguirmos nessa semana no capítulo 2 de 1 João. A primeira coisa que João disse foi sobre a palavra da vida, o evangelho encarnado, lá nos versículos 1 a 3. Ele disse, nós ouvimos, vimos, contemplamos, tocamos o Logos, a palavra da vida, o ungido do Senhor, o Messias. E aí nós falamos da importância de uma fé cristã mais palpável, mais corpórea, com mais fisicalidade, menos espiritualista e mais real. E aí talvez fique a grande pergunta, né? Como ficou para aquela geração que ouvia João e que não tinha visto Cristo Jesus vivo, encarnado? Ele está vivo, mas assim, na terra. Ou Cristo ressurreto? E João responde dizendo, olha, vocês enxergam a Cristo, vocês tocam a Cristo, vocês contemplam a Cristo, enquanto vocês contemplam, ouvem, participam do corpo de Cristo, da igreja de Deus, da comunhão uns com os outros. A igreja de Deus é a representante de Cristo Jesus na terra. E nós tocamos a Cristo, aprendemos do Evangelho, vivemos o Evangelho, tocamos o Evangelho, enquanto nós vivemos na comunhão dos santos. Eu não estou dizendo aqui no culto. Então tem que ficar no culto 24 horas por dia dentro da igreja, ter só amigo crente. Não, não, não. Eu estou falando num sentido bem mais amplo do corpo de Cristo. E aí, a gente aprendeu também que a vida cristã não se trata de adquirir conhecimento sobre Deus. A vida cristã se trata sobre amor, e hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Sobre ser capturado pelo coração, sobre ser capturado pela imaginação. E aí esse amor que captura o meu coração gera novos hábitos. E esses novos hábitos vão gerar uma nova forma de viver o Evangelho. E aí nós continuamos lá no capítulo 1 dizendo, Deus é luz. E a luz ela tem duas propriedades. A luz revela. E ela revela o quê? Ela revela Deus a nós, e qualquer diagnóstico que não comece com Deus não é um diagnóstico correto. O mundo pós-iluminista quer nos fazer acreditar que o ponto de partida é o ser humano, e aí está o grande erro. O ser humano não é o ponto de partida para a teologia, o ser humano não é o ponto de partida para a ciência, o ser humano não é o ponto de partida para nada. Nós partimos da realidade de quem Deus é, Ele é o ponto de referência. E a partir de quem Deus é, nós então calibramos o nosso coração e fazemos o nosso diagnóstico. Então a primeira coisa que a luz revela é quem Deus é, através da iluminação do Espírito Santo. E a segunda coisa é que essa luz, à medida que ela brilha nas nossas vidas, ela revela a nossa verdadeira condição. E eu espero que você esteja aberto a realmente encarar de frente quem você é. Às vezes a gente se engana. E às vezes a gente precisa de um médico, a gente precisa de uma balança, a gente precisa de um cônjuge, a gente precisa de alguém para escancarar a nossa verdadeira condição. E eu quero que a luz de Cristo a cada dia brilhe nas nossas vidas para revelar a nossa verdadeira condição. E é essa luz que nos traz discernimento. E aí o apóstolo João diz lá nos versículos 6 e 7, ande na luz. E aí significa que a iluminação, ela não é para ser contemplativa, ela sempre aponta para uma ação. E nós vamos falar isso hoje, né? Se eu sou uma nova criatura, eu tenho que ter hábitos de uma nova criatura. E João vai trabalhar muito isso no capítulo 2, nós vamos falar bastante disso hoje. E aí nós falamos, né, sobre se nós confessarmos os nossos pecados, Cristo Jesus, Deus é fiel para nos perdoar os pecados todos através de Cristo Jesus. E aí nós
eu até disse, né, que o sangue, a melhor entendimento é o sangue de Jesus está constantemente nos purificando dos pecados. Nós estamos sendo aperfeiçoados. E João vai começar o capítulo 2 falando sobre essa correta visão do ser humano, de quem nós somos. Ele vai trazer uma visão correta aqui em 1 João 2. Então vamos começar, e eu quero fazer uma coisa diferente com vocês hoje. Eu vou ler por pedaços o capítulo. O capítulo tem 29 versículos, então eu não vou ler os 29 versículos como eu geralmente faço. Eu vou trabalhando os trechos aqui e nós vamos conversando sobre eles. Acho que hoje vai ser melhor assim a gente, para o nosso entendimento. Então 1 João 2, 1 e 2 começa assim: Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aqui o que nós aprendemos é que nós temos que levar o nosso pecado a sério. Quando João diz, não pequem, ele está dizendo a mesma coisa que ele disse no capítulo 1, que a gente falou na semana passada. Andem na luz. Eu estou escrevendo para que vocês andem na luz, eu estou escrevendo para que vocês não pequem. E aí João, de uma forma muito sutil, ele corrige 3 visões deturpadas sobre o pecado. A primeira é uma visão fatalista. Se todo mundo peca, então não tem o que fazer. Vamos pecar e vamos entregar e vamos curtir a vida. A segunda visão é uma graça barata. Se Cristo Jesus já me perdoou, então posso pecar à vontade. Vamos pecar porque já foi pago. E uma terceira visão que João corrige é uma severidade exagerada, ou seja, um excesso de zelo. Aquela ideia de se pecar, não tem perdão. E aí não vai acontecer nada com vocês. Então João aqui encara essas 3 visões, ele corrige essas 3 visões. Alguns comentaristas dizem que aqui é a forma mais resumida escrita, encontrada no Novo Testamento sobre a obra de Cristo Jesus. E João está querendo dizer aqui, olha, na vida do cristão, o pecado não é um hábito. Na vida do cristão, o pecado deve ser um ato. Ele deve ocorrer ocasionalmente, ele não pode ser um hábito. E nós estamos falando nesse início de 2021 sobre hábitos. E João está dizendo, olha, na vida cristã, eu estou escrevendo aqui para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem e vão pecar, que isso seja ocasionalmente, cada vez mais ocasionalmente. Mas se acontecer, nós temos um intercessor. Na NVT, em algumas outras versões, coloca a palavra, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo o justo. A palavra aqui é paráclito. E paráclito significa realmente aquele que se coloca ao lado de. Aquele que se coloca ao lado de. Essa palavra é a mesma que é traduzida lá no Evangelho de João como consolador. Mas aqui ela tem esse sentido. Jesus Cristo se coloca como nosso intercessor. Ele coloca-se ao lado de Deus em nosso lugar. Ele fala em nosso lugar. E o que ele faz? Ele intercede por nós. O que isso significa? Cada vez que eu e você pecamos, Jesus Cristo não morre de novo. Mas ele apresenta diante de Deus a sua obra. Ele apresenta diante de Deus aquilo que ele completou, que ele conquistou na cruz do Calvário e na sua ressurreição para nós. Por isso que ele faz a propiciação. Que termo difícil é esse? Propiciação significa a ira do Pai é removida sobre nós através do sacrifício de Cristo. Deus Pai olha para nós agora não mais com ira, mas ele olha para nós através de Cristo Jesus. Ele olha com amor. Por isso, Cristo não precisa morrer de novo, mas ele se apresenta, e ele apresenta diante de Deus aquilo que ele fez. E aí o Pai, então, olha para nós com graça e favor. O que isso significa para nós, meus queridos? Às vezes a gente participa da celebração, a gente chora, você ouve a palavra de Deus, mas aí durante a semana, às vezes no próprio domingo, você já cai em pecado. E aí, a dúvida volta no seu coração. Satanás acusa. Fala para você, não tem jeito mais. Para pessoas como você, olha,
não tem escolha, o inferno é o destino. E João escreve para gente como eu e você, dizendo, olha, se nós pecarmos, não se desesperem, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, diante do Pai. Lembrando que eu estou escrevendo para que vocês não pequem, não é a graça barata. Então o autoexame, o primeiro passo passa pela luz de Cristo em nossos corações. Nós vamos confessar os nossos pecados, mas nós vamos confessar sabendo que há esperança, que Cristo Jesus é o nosso advogado diante do Pai. E ele continua em 1 João aqui 2, 3 a 6, dizendo, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. João aqui nesse capítulo vai propor 3 testes para a gente se autoavaliar se estamos andando na luz. E aqui é o primeiro. Eu dei esse título, você está vendo aí. Conhece a Deus. Conhece a Deus? Então, o obedeça. É o primeiro teste. Os gnósticos, eles diziam ter um conhecimento de Deus. Diziam que tinham sido iluminados na verdadeira gnose, verdadeiro conhecimento. João não nega a possibilidade de se conhecer a Deus, mas ele só diz que não existe uma experiência verdadeiramente religiosa, verdadeiramente divina, se isso não traz consequências morais, ou seja, mudanças na minha forma de ser. Como que a gente pode ter certeza de que o conhecemos? E aí, então, João já falou isso lá no capítulo anterior e vai repetir aqui, trazendo mais e mais elementos. Ele vai dizer, se nós guardarmos os seus mandamentos. Isso é igual a obediência. Você anda na luz? A prova disso é se você obedece a Deus. Não são as suas palavras, não são as suas orações bonitas, não é a sua conta bancária, não é nada disso. Você vai provar que ama a Deus se você guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é obediência. Por isso que João 14, 21, no Evangelho de João, tem lá a oração de Cristo Jesus e o seu discurso de despedida para os discípulos. E ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Tem até a música maravilhosa do Sérgio Pimenta e do Guilherme Kerr. Esse é o que me ama. Se é quem guarda os meus mandamentos. Esse é o que verdadeiramente me ama. E aí o James Smith traz uma contribuição fabulosa em cima disso, dizendo, o conhecimento de Deus não é intelectual. O conhecimento de Deus é um conhecimento em amor. Ele usa até o termo, é um conhecimento erótico, no melhor sentido da palavra, não no sentido de pornografia, não, nada disso. No sentido de que é um conhecimento de que passa pelo nosso corpo e passa pelos nossos sentidos, e é um conhecimento que realmente toma o nosso ser. Por isso que a obediência não é motivada pelas coisas que eu sei sobre Deus, mas se eu amo a Deus corretamente. Se eu amo a Deus verdadeiramente, eu vou obedecer os seus mandamentos, eu vou viver a sua palavra. E lembrando que a palavra é Cristo Jesus encarnado, é viver como Cristo viveu. Lá em Jeremias 31, 33, 34, depois o autor de Hebreus também cita esse texto, tem um trecho maravilhoso, ainda na antiga aliança, anunciando o que seria a nova aliança, e ele diz, porque é esta aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O que está acontecendo é que na nova aliança, Cristo Jesus imprimiu esse amor nos nossos corações. Nossos corações nascidos de novo agora são capazes de amar a Deus e de obedecer os seus mandamentos, de amá-lo acima de todas as coisas. Isso vai gerar hábitos que comprovam isso. Então, aqui a parte da aplicação é, eu conheço a Deus? Eu tenho obedecido a Deus?
Se sim, essa obediência passa pelos meus hábitos. E aí fica a pergunta para você. Quais têm sido, você vai fazer para você mesmo, os meus hábitos principais? Como é a minha rotina? Esses hábitos demonstram que eu amo a Deus? Quais são as minhas ações mais recorrentes? Elas estão de acordo com o modelo de vida de Jesus? E João continua nos versículos 7 a 11 dizendo: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Aqui nós temos o segundo teste. Conhece a Deus? Então o ame. O primeiro teste é conhece a Deus? Então o obedeça. O segundo é conhece a Deus? Então o ame. João aqui parece que ele comete um erro. Tem gente que fala, mas que coisa contraditória, você não leu errado e eu não li errado. João fala, eu não escrevo mandamento novo, e aí depois ele fala, no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo. É que nem a história do velho normal, novo normal, você fica todo confuso com isso. A ideia é a seguinte, ele é tanto um mandamento antigo, mas é também um mandamento novo. A palavra no grego aqui diz que esse novo brota do velho. Ele surge a partir do velho, é uma atualização, uma nova versão daquilo antigo que nós conhecíamos. Então, ele é antigo e novo, e João está falando desse mandamento que é antigo e novo ao mesmo tempo. E aí, qual que é esse mandamento? É quase que certo que dentro da própria literatura joanina, João está pensando nas palavras de Jesus que ele registra lá no seu evangelho, que diz, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amem uns aos outros. Então, como que esse mandamento é velho e novo ao mesmo tempo? Ele é velho no sentido que ele já era conhecido no Antigo Testamento. Tem gente que acha que no Antigo Testamento Deus era pura raiva. Meus irmãos, gente que acha isso, pura vingança, não leu o Antigo Testamento corretamente. Lá em Levítico tem, ame o seu próximo. Isso não é uma invenção, com todas as aspas, do Novo Testamento. Isso é algo que já estava no Antigo Testamento. O que acontece é que agora Jesus eleva esse mandamento a um novo, como diz lá do Flamengo, um novo patamar, que aliás não está esse patamar todo, mas isso é outra história. Então, é isso, Jesus traz ele diz, vocês ouviram o que foi dito, agora eu, porém, vos digo. Ele está ampliando esse mandamento. Por isso que esse mandamento é tanto antigo quanto novo. E o mandamento é esse: amem uns aos outros. Para o judeu, na velha aliança, o pecador era alguém a ser destruído. O pecador era alvo de destruição. Agora, para Jesus, o pecador é alguém a ser alcançado. 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 E o cristão agora é convocado, é chamado a viver como Cristo, amar o próximo, amar até mesmo o seu inimigo, amar aqueles que não estão no seu clubinho dos melhores amigos, amar o próximo. E o contraste aqui é forte, perceba que João não fala de uma penumbra, não tem um meio termo, ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ele diz, quem ama o seu irmão permanece na luz, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Não tem um meio termo. John Stott vai chamar isso de uma prova social. A primeira ele chama de uma prova moral, e essa ele chama agora de uma prova social. É um novo tipo de sociedade, é um novo tipo de ética, é um novo tipo de relacionamento. É uma nova forma de eu me relacionar com as pessoas. Por isso que o cristianismo é tão subversivo e tão revolucionário, porque nós passamos a tratar uns aos outros de uma forma completamente diferente da forma deste mundo. Então, para João, e também lembrado muito por James Smith,
A verdade não é algo só capturada pela mente. É algo para se exercitar. O amor você não aprende. O amor você não aprende intelectualmente. O amor você aprende praticando. Então a verdade não é exercício mental, mas é uma maneira de viver. Como que você mostra que você aprendeu a verdade? Como que você mostra que você vive na luz? E aqui está mais um passo para o seu diagnóstico. É aquela pessoa que o amor de Cristo diariamente vai se tornando cada vez mais real. Para o apóstolo João, o amor, o cristianismo, a vida cristã é um progresso de amor. Eu vou amando cada vez mais. Por isso o título dessa série, Somos Amor. E aí a pergunta para você fazer o seu diagnóstico aí, vai anotando. O quanto que eu tenho amado as pessoas à minha volta? Quanto você tem amado as pessoas que estão perto de você? E aí João continua, lá nos versículos 12 a 14 do capítulo 2. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Aqui os comentaristas são quase que unânimes em dizer que João para a sua argumentação e ele coloca esse trecho, que é um trecho quase que poético, e ele fala para dois grupos de pessoas. Aí você fala, mas tem três. Ele está chamando todos de filhinhos, que é com carinho a forma como ele diz, olha, vocês são meus discípulos, eu sou o pai espiritual de vocês. Aqui ele é o apóstolo, o último dos apóstolos, vivo. É o último, provavelmente, de uma geração que viu Cristo Jesus de forma corpórea, verdadeira, ali. E ele está escrevendo agora, no final da sua vida, para toda essa geração de discípulos. E ele, com carinho, chama de filhinhos. Então, todos são filhinhos. Só que entre esses filhinhos tem duas categorias. Tem a categoria dos pais e a categoria dos jovens. Os pais são aqueles cristãos mais maduros, mais experientes. Os jovens são aqueles cristãos ainda imaturos, ainda numa fase de crescimento na vida cristã. E aí ele faz isso, ele para a argumentação e vem para essa passagem quase que poética para lembrar os destinatários da sua carta dos perigos das trevas e da necessidade de andar na luz. E ele vai dizer, olha, em qualquer situação a melhor defesa é lembrar quem vocês são. E aí ele diz, né? Olha, eu escrevo porque os pecados de vocês foram perdoados. Lembre-se sempre, os pecados de vocês foram perdoados. Lembre-se diante das acusações que vocês são defendidos por Cristo Jesus diante do Pai. Ele é o nosso advogado. E aí, por isso que os pais conhecem aquele que é desde o princípio. Ele escreve as duas vezes a mesma coisa. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem o Logos, vocês conhecem a palavra da vida. E esse conhecimento não é um conhecimento mental, gnóstico, esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento prático de caminhada em amor. Jovens, vocês ainda estão começando, e eu estou escrevendo para vocês porque vocês têm vencido o maligno. E que é vencer o maligno? Vencer o maligno é vencer as tentações, vencer as acusações. Ele vai dizer, vocês são fortes. A palavra de Deus, Cristo Jesus, permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. E aqui ele dá um pouco mais, nos versículos 15 a 17, do que é vencer o maligno. Mas antes, a aplicação desse trecho que eu quero fazer com vocês é que a vida cristã deve ser uma caminhada rumo à maturidade. E essa maturidade significa, traduzida, é igual a ter uma identidade em Cristo Jesus fortalecida. O segredo de uma vida cristã madura é saber quem você é em Cristo Jesus. Nem mais e nem menos. Os grandes problemas da igreja brasileira e da igreja mundial é quando a gente se acha menos e o maligno nos acusa e nos distorce, temos uma autoimagem completamente distorcida. Ou quando nós nos achamos até mais. Nós já somos quase que uma quarta pessoa da Trindade, como diz meu querido amigo Ademar de Campos. Então, a pergunta aí para o seu diagnóstico. Eu sei quem eu verdadeiramente sou em Cristo Jesus. Tem uma canção que nós cantamos da Hilson,
que diz: escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Esse é o segredo de uma vida cristã madura. E aqui, no versículos 15 a 17, ele explica um pouco mais o que significa vencer o maligno. Ele diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui nós vemos os amores rivais, a luta pelo coração. Vencer o maligno é vencer as ideologias, é vencer os apelos, a sedução desse mundo. Esse mundo não é um local propriamente, é uma forma de viver a vida, são valores diferentes dos valores do reino de Deus, são propostas diferentes de vida. O mundo é tudo que não está debaixo do domínio de Deus ainda, que ainda está debaixo do domínio de Satanás, do maligno. São ideologias, valores, princípios. O James Smith usa a terminologia liturgias seculares. Como que essas coisas querem roubar o nosso coração e nos transformar em outro tipo de adoradores, porque todos somos adoradores. A questão é, você pode adorar o Deus verdadeiro e ser um verdadeiro adorador, ou você pode adorar aos outros ídolos e ser um falso adorador. Não no sentido de que você não é um adorador verdadeiro, no sentido de que você adora algo falso. Então, o Smith mostra isso de forma brilhante no seu livro, essas liturgias operam através da sedução, que é o que João chama de cobiça. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos. O Smith faz no seu livro um exemplo sobre o shopping center, como o shopping center vende uma narrativa rival à narrativa do reino de Deus. A sua identidade não está afirmada em quem você é em Cristo Jesus, a sua identidade estará afirmada se você comprar o produto da marca tal, a blusa da tal, o sapato tal, e se você tiver tal coisa. Percebe? São liturgias, são ideologias, valores diferentes. E João está dizendo, olha, não amem o mundo. Significa, meus irmãos, que a gente vai fazer que nem os Amish, ou que nem outras pessoas, outros grupos ao longo da história, se isolar, não vai ter roupa nenhuma, não vai comprar nada. Não. A gente pode comprar coisa, a gente deve comprar, visitar, passear, desfrutar, mas nós não podemos colocar o nosso amor maior nessas coisas. Então, nesse início de 2021, eu quero que você coloque aí na sua pergunta do seu questionário, quais são as coisas que mais me seduzem? É poder? É fama? É necessidade de aparecer? O que te seduz? É dinheiro? O que rouba o seu coração? Cada um de nós tem uma fraqueza. Das coisas do mundo, da cobiça da carne, da cobiça dos olhos. E aqui nessas duas primeiras falam de desejos pecaminosos. E a última fala de um comportamento pecaminoso, que além de eu querer, quando eu tenho agora eu ostento. Ou seja, não é um modo de vida cristão. O que tem tentado roubar o meu coração e o seu coração? E aí nós vamos entender como que as coisas têm caminhado. Se a gente for honesto nesse diagnóstico, nós vamos entender como que tantas coisas têm as redes sociais, as corporações, empregos, posições nos nossos empregos, as marcas. Nós somos constantemente assediados por essas coisas. Nós somos constantemente convidados a amar essas coisas. E às vezes a gente perde tanto tempo e a gente se desgasta tanto com coisas que não são valores do reino de Deus. E João diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo. E aí ele caminha para o final do seu capítulo e ele diz assim como nós estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Nos versículos 18 a 27, é um trecho um pouco maior, eu quero ler, preste muita atenção. Ele diz, filhinhos, esta é a última hora. Preste atenção, isso é urgente, é isso que ele está dizendo. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco.
O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. E aqui nós temos o terceiro teste de João. Conhece a Deus? Permaneça na verdade. John Stott chama isso de a prova doutrinária. João traça uma distinção entre os hereges e os cristãos genuínos. E aí ele explica o que é essa heresia, e depois ele fala como que os cristãos se protegem contra ela. E aqui ele usa a palavra anticristo, e anticristo é um termo joanino. E ele diz, olha, a gente espera um anticristo, a gente espera uma pessoa, um abominável da desolação, a gente espera, como Antíoco IV foi no período intertestamentário, nós já falamos isso aqui, profanou o templo, lá na revolta de Judas, o martelo, Judas Macabeu. Virá outro que fará isso de forma pior, vai trazer a abominação total. E os discípulos tinham uma percepção, Israel, quem aceitou a Cristo Jesus e era judeu, tinha a percepção de que em Cristo foi inaugurado os últimos dias. Os últimos dias dos quais os profetas falavam. Agora, Jesus Cristo inaugura esses últimos dias. Mas João fala, última hora. Há um senso de urgência. E ele diz, meus irmãos, se ele está dizendo isso lá no final do século I, 2000 anos depois, eu acho que está um pouquinho mais urgente. O que João está dizendo é, vocês ouviram que virá o anticristo, mas já tem muitos anticristos por aí. Há um espírito de apostasia. O que é apostasia? É alguém que se dizia de dentro e agora apostata, deixa de crer. Deixa de pregar as verdades do Evangelho e agora prega mentiras, muitas vezes vestidas de verdade. E João explica qual é essa heresia. Ele diz, a heresia é tentar diminuir a pessoa de Cristo Jesus. Várias heresias ao longo da história. Arianismo, docetismo, modalismo. São heresias que nós estudamos na história da igreja, que tentaram diminuir a pessoa de Cristo Jesus. Ou afirmar que ele não era homem, somente Deus. Ou afirmar que ele era somente Deus, que ele era somente homem, não era Deus. Que ele foi adotado pelo Pai em algum momento, que ele não existia desde o princípio. Mais recentemente, na teologia liberal, a famosa busca pelo Jesus histórico, negando o sobrenatural, negando a atuação sobrenatural de Deus na vida de Jesus Cristo de Nazaré, 100% homem, 100% Deus. E João diz, o espírito de apostasia, o espírito do anticristo, os anticristos que já estão presentes no mundo de hoje, vão tentar diminuir a revelação de quem é Cristo Jesus. E é papel da igreja, na comunhão dos santos, testemunhar verdadeiramente quem é Cristo Jesus. Nós seremos Cristo Jesus para muitas pessoas que vão tocar, ouvir, contemplar Cristo Jesus em nós. Essa é a responsabilidade da igreja. Esse é o senso de urgência que nós vivemos em janeiro de 2021, meus irmãos. E aí ele vai dizer como que os crentes se protegem, os verdadeiramente crentes se protegem disso. Permanecendo na verdade, permanecendo no Evangelho. Lembrando de novo, não é um conhecimento, ele diz, vocês têm conhecimento, não é um conhecimento intelectual apenas. Passa pelo intelecto, passa pela mente, mas é um conhecimento do coração, é um conhecimento da vida, é um conhecimento de andar com Cristo dia após dia.
Por isso que nós permanecemos nele, na videira verdadeira, como diz o próprio Evangelho de João. E se nós permanecemos nele, a vida dele, a vida eterna, como diz João aqui, passa dele para nós. Ele compartilha a vida eterna conosco. A videira verdadeira compartilha da sua seiva conosco. Por isso que é um processo, eu escrevi aqui, ser iluminado por Deus, experimentar o novo nascimento, né? Então você ver a luz de Cristo, é transformado por essa luz, agora você ama a Deus andando nessa luz, conhecendo os seus mandamentos e permanecendo. E aí ele fala de algo importante, eu quero encerrar aqui, que é sobre a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é a capacitação do Espírito Santo. É o discernimento super, ultra, mega necessário para os nossos dias. No meio de tantas vozes, de tanto engano, de tanta fake news, de tanto disse que me disse, é o Espírito Santo que nos capacita a permanecermos em Cristo no Evangelho. O aprender corretamente, o permanecer verdadeiramente só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí João conclui no versículo 28. O 29, eu não vou entrar nele, porque o 29 é a preparação do capítulo 3. Então eu começo a partir do 29 na semana que vem. No 28 ele diz: filhinhos, agora permaneçam nele. Aqui é um resumo desse capítulo todo, preste atenção. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, ou seja, no final dos tempos, na parousia, no último dia, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Aqui é a nossa conclusão. O cristão que não está em comunhão com Deus, ou está desobedecendo a Deus, ou falta amor, olha os 3 testes aí, ou falta amor por outros cristãos e por outras pessoas todas, ou está andando em uma mentira, acreditando em uma mentira, uma heresia, que não é o Evangelho. O cristão que não permanece em Deus é aquele que está em desobediência, é aquele que não ama as pessoas da forma como deveria amar, ou é aquele que não acredita na verdade da forma que deveria acreditar. A vida de um filho de Deus verdadeiro, de um cristão que anda na luz, consiste em prática e não em apenas palavras. Por isso a importância de reformarmos os nossos hábitos, porque os hábitos formam a nossa prática. A pessoa professa ser cristã, mas se ela não vive em obediência, em amor, ela está sendo enganada ou ela é uma enganadora. Por isso a importância de você e eu fazermos um diagnóstico. Tudo isso só é possível se o cristão permanecer naquilo que foi ensinado. João fala várias vezes, e você prestou atenção, naquilo que ouvimos desde o princípio, no verdadeiro Evangelho, na palavra da vida, andando na luz, revelado pela luz. E mais do que isso, nós somos convidados a praticar, nós permanecemos enquanto nós praticamos aquilo que foi ensinado. Esse é o desafio nesse 2º capítulo de João, da primeira carta de João. Para nós, em janeiro de 2021, eu te dei várias perguntas para você responder, e eu respondi enquanto eu as preparava, para nós fazermos um diagnóstico, um autodiagnóstico, para que nós possamos reavaliar os nossos hábitos, as nossas práticas, reavaliarmos a nossa vida cristã e prepararmos o coração para sermos amor, amor a Deus e amor ao próximo. Já estamos aqui com o pão, o suco, e com tudo isso, espero que você tenha preparado aí também na sua casa. Aguardo o dia que nós, em breve, poderemos estar juntos celebrando a ceia do Senhor. Todo 2º domingo do mês aqui na Ibermetrô. Primeira ceia de 2021. Com tudo isso que nós refletimos, pensamos, aprendemos da palavra do Senhor nessa série, que nós temos falado sobre
como preparar o nosso coração em 1 João para esse ano, alinhar os nossos amores, alinhar os nossos afetos. Com tudo isso no coração e na mente, nós vamos celebrar o nosso amor maior, a nossa fidelidade suprema a Jesus Cristo. Quando nós celebramos a ceia, quando nós comemos o pão, quando nós tomamos do suco, do vinho, representando o sangue de Jesus, nós estamos dizendo a Ele: tudo o que eu tenho é teu. Eu sou teu, a minha vida é tua vida. A minha carne é a tua carne. O meu sangue é o teu sangue. Eu sou parte do teu corpo. É isso que nós estamos declarando. E é isso que esse maravilhoso hino declara. Então nós vamos cantar. E nós vamos depois comer do pão e tomar do suco. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. E nós cantamos e clamamos: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. O verso 3 declara assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, que alegria, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Todo entregarei, todo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, todo entregarei. Última vez, declare: todo entregarei, tudo entregarei, entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, todo entregarei. Nós entregamos tudo. Pegue aí os elementos na sua casa. Enquanto nós celebramos a ceia do Senhor como corpo de Cristo, nós estamos dizendo: Senhor, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Examine o seu coração, como a palavra do Senhor nos orienta. Tudo é teu, Senhor. Nesse espírito, coma do pão, beba do suco, do cálice.
Tudo nós entregamos, Senhor. Nós queremos te amar em verdade. Esse ritual que nós celebramos como memorial é para dizer que o nosso amor final é teu. O nosso coração é teu e tudo que nós somos, nós entregamos nas tuas mãos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso amor, a nossa entrega. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado por ter estado conosco aqui em mais essa celebração. Nós voltamos na semana que vem, continuando essa série, continuando esse janeiro abençoado, esse primeiro mês de 2021. A gente se vê lá, um grande abraço. Que a bênção do Senhor esteja na sua vida, na vida da sua família. Amém. Hoje e todos os dias. Um grande abraço e até a semana que vem.